Olá, sou a aluna Victoria. E seja bem-vindo ao podcast Bom Senhor. No episódio de hoje, vamos falar sobre administração. Consegue fazer com os recursos que recebe. Que recursos são esses? A gente tem o cartão CEPESC. O novo ensino médio é uma política de Estado, não é nenhuma política de governo de Estado, é uma legislação nacional. E aí quando surge um imprevisto, por exemplo, um problema elétrico, um vazamento, alguma coisa, nós não temos esse dinheiro. E apenas só sabe apontar o dedo para ele na sala de aula dizendo que ele é um mau aluno. Mas ninguém quer tentar saber por que ele é um mau aluno. O aluno me falou isso. Porque eu sei que às vezes o professor lá na sala de aula, ele não tem esse tempo. Todas as escolas de ensino médio do país tiveram que ter o tempo de permanência do aluno ampliado em 200 horas no mínimo. Durante 4 anos eu fiquei na presidência do Conselho Municipal de Educação e eles não deixam de ter razão em questionar. O aluno não está conseguindo ficar inteiro dentro da escola porque está preocupado também está em outro lugar. É na adolescência a questão que desperta a vaidade, ele quer se arrumar um pouco melhor, ele quer ter aquele tênis, aquela calça. Mas me efetivei no ano de 91 como professor. PDD eu preciso ter 3 orçamentos. Eu acho que eu tenho bastante know-how nesse sentido. Talvez seja esse o maior desafio que tem na gestão. Ou ficam frustrados quando continuam durante o dia, porque não podem pegar de repente um emprego como menor aprendiz. Talvez o novo ensino médio ele tenha sido pensado não para a realidade de todas as escolas do país, de todas as comunidades. Equipamentos como data show, caixa de som, são coisas que podem ser compradas com esse PDD. Uma revogação do novo ensino médio, só isso foi quase R$8.000. A gente está no ano 2023, mas nossos alunos continuam ainda presos dentro de gaiolas. E gosto muito sempre de chamar os alunos e ouvi-los, e não chamar para repreendê-los, mas ouvir. Esse aluno falou que a escola tem falhado com os alunos aqui. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de agradecer vocês aqui por mais este podcast conosco aqui. Hoje temos aqui o nosso diretor da unidade escolar, o Monsenhor Vandelino Robold, o diretor Carlos, tá? Gostaria que o senhor fizesse uma breve apresentação da sua trajetória, como o senhor chegou até a diretoria da escola, quantos anos faz que o senhor trabalha com a educação. Ok? Então, boa tarde. Eu sou o professor Carlos Roberto Nascimento, e a trajetória para estar aqui hoje enquanto diretor dessa unidade escolar, ela inicia no ano de 1988, quando eu comecei como professor contratado, trabalhava em um curso de magistério no Colégio Newton Cook. Naquela ocasião eu era recém-formado num curso de pedagogia pela FEPEV. FEPEV era o nome que se dava à Univale antes dela ter se transformado em universidade. De lá para cá, trabalhei no Colégio Newton Cook ainda mais uns 3 ou 4 anos. Me efetivei no ano de 91 como professor e fui morar no município de Luiz Alves, numa cidade próxima aqui a Itajaí, a 45 quilômetros, mais zona rural, um lugar mais tranquilo. E lá morei durante 3 anos trabalhando como professor de didática e prática de ensino. Paralelamente a esse trabalho de professor, como a carga horária era pequena, na época eu trabalhei também no escritório de contabilidade, também tive a oportunidade de trabalhar como redator de um jornal do município de Massaranduba. Eu era como se fosse um correspondente do município de Luiz Alves para a Folha de Massaranduba. E toda semana, inclusive, ia lá para ajudar a fechar a edição desse jornal. Ano de 90 e final de 93 fiz um novo concurso, me efetivei como orientador educacional e assumi em 94 no Henrique da Silva Fontes. A escola Henrique da Silva Fontes é outra escola da rede estadual aqui da cidade de Itajaí. Lá eu permaneci trabalhando como orientador educacional durante 24 anos. Nesse meio tempo, dos 24 anos, eu fiz mestrado em educação, tive essa possibilidade. Me afastei da escola durante 2 anos,
para ter dedicação exclusiva aos estudos e fui morar em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no campus universitário de Camobi, onde eu fiz o meu mestrado. Logo após o meu mestrado, ao retornar, eu, paralelamente ao trabalho de orientador educacional, eu também comecei a trabalhar numa instituição de ensino superior, a Faculdade Senec Itajaí. Na época se chamava IFES, Instituto Cenecista Rafael de Ensino Superior. E lá, durante 21 anos, eu fui o coordenador do curso de pedagogia, né, que acabou me trazendo muito do que eu sei hoje em dia a respeito do trabalho de gestão, a questão da coordenação pedagógica. E o fato de eu trabalhar também na escola como orientador educacional, eu sempre trabalhei muito próximo da gestão da escola. Então, muitas vezes, na ausência do gestor, do diretor ou de assessores, né, acabava também assumindo a escola e fazendo os direcionamentos que fossem necessários. Eu fiquei 24 anos no Henrique de Silva Fontes. Depois eu saí no ano de 2018 e eu fui assumir a coordenação pedagógica da Escola Eufrida Cristino, que fica ali próximo à rodoviária, aqui em Itajaí também. Tá? No Eufrida fiquei durante 3 anos e lá eu posso dizer que eu tive um grande aprendizado, pelo fato de trabalhar pela primeira vez com a coordenação pedagógica e dentro de um projeto que era muito diferenciado. Era uma escola totalmente de tempo integral, mas era um tipo de organização didática que favoreceu muito a desenvolver um trabalho bastante interessante e que acabou trazendo para mim boas experiências para que eu pudesse estar colocando em prática. E, coincidentemente, no ano de 2021, eu acabei concluindo meu ciclo no ensino superior e ia ficar só com o Estado. Foi quando surgiu o convite, alguém me perguntou, entrar em contato: Carlos, não tens interesse em assumir como assessor de escola, a escola Monsenhor, que fica na Itaipava e tal? E eu pensei, bom, eu já trabalho aqui no Eufrida, de certa forma, como assessor de direção, então acho que eu vou topar o desafio. Topei o desafio, cheguei aqui na escola Monsenhor no início de abril, dia 14 de abril de 2021. Fiquei 15 dias trabalhando como assessor e o diretor, na ocasião, ele resolveu que não queria mais ficar na direção e voltar para a cidade que ele morava, para o cargo dele. E eu fui convidado, então, perguntaram se eu estava disposto a assumir a direção. Eu já estava aqui, já estava como assessor, disse, não, então, claro, vou assumir o desafio, então, de ser gestor da escola. Então, o que me trouxe, então, até o Monsenhor, essa trajetória toda, eu acho que o conhecimento adquirido ao longo dos anos, tanto Sim. quanto professor, como orientador, como coordenador de curso, né? E também nesse meio tempo eu tive a oportunidade de fazer parte do Conselho Municipal de Educação de Itajaí. Durante 4 anos eu fiquei na presidência do Conselho Municipal de Educação, outros 4 anos na vice-presidência, e acho que todos esses caminhos que eu percorri dentro da educação fazem com que eu me entendo como alguém que tem um certo preparo, sim, para estar na gestão da escola, pelo menos buscando fazer o melhor trabalho possível. Sim. Então, com uma vasta carreira, uma grande carreira, né, e vários desafios que foram colocados no desenvolver das suas habilidades, né, desde gerenciamento de escola e dentro dessa trajetória, né, de dirigir uma escola, também tem o desafio financeiro, né, que nem sempre a escola pública ela tem um respaldo grande financeiramente, né? E eu queria saber como você gerencia a questão de verbas e valores para manutenção e a compra de suprimentos básicos para a escola, assim. Bom, antes de falar a questão da verba, até para colocar que a gestão ela traz alguns desafios e é exatamente esse que é um dos mais complexos, porque se eu for pensar no outro lado, vamos supor, a questão pedagógica, né? O pedagógico, lidar com os professores, com os alunos, a questão do próprio projeto político-pedagógico, a questão do currículo, eu acho que para isso eu me sinto muito mais preparado, por mais que possam ser desafios,
mas são coisas que eu acho que já sempre fez parte do meu cotidiano, né? E que eu consigo acompanhar com certeza de uma forma muito mais confortável. O fato de ter que estar cuidando de outros aspectos administrativos e da questão financeira da escola acaba tirando um pouco desse tempo que eu gostaria de ter para ter esse olhar, essa dedicação maior com a questão pedagógica da escola. Tá? Porém, se faz muito necessário e importante também essa questão financeira. E ela é muito complexa, porque a gente está numa escola que eu ainda acho que a gente está num espaço que é privilegiado, se comparado com algumas outras escolas. Essa aqui é uma escola que vai fazer 5 anos que ela foi inaugurada, mas mesmo assim a gente já tem algumas avarias, nós temos alguns problemas de infiltração, nós temos problemas elétricos, nós temos problemas, às vezes é na caixa d'água, é um pátio enorme que nós temos aí para ser roçado, para estar limpo, fazer manutenção, precisa de pintura, uma série de coisas que precisa sempre estar fazendo manutenção. E nem sempre a gente consegue fazer com os recursos que recebe. Que recursos são esses? A gente tem o cartão CEPESC, que é um tipo de um cartão corporativo que é da Secretaria de Estado da Educação, que a gente recebe uma verba atualmente para a compra de materiais no valor de R$ 4.500. Vem 2 parcelas por ano, né? E esses R$ 4.500 numa escola desse tamanho não é muita coisa. Mas é 2 parcelas de R$ 4.500? 2 de 4.500. Então, se a gente vai fazer uma compra de materiais de expediente, que a gente precisa pensar também, que também tem a ver com o pedagógico, fita crepe, cartolina, tinta guache, são folhas coloridas e vários outros itens que são utilizados na própria secretaria no dia a dia da escola, rolos de papel pardo, enfim. Isso consome uma parte, fora outras coisas que a gente precisa estar comprando também, né? No momento a gente teve que comprar, até por falta ainda de uma licitação do Estado, que não está fornecendo ainda, a gente está precisando comprar papel higiênico, papel toalha, né? E aí quando surge um imprevisto, por exemplo, um problema elétrico, um vazamento, alguma coisa, nós não temos esse dinheiro de imediato para poder organizar. É mais para o insumo básico, né? Nós tínhamos, aí tem a outra verba que é a verba do PDDE, que é o Programa do Dinheiro Direto da Escola. Essa é uma verba federal e a gente recebe um recurso chamado PDDE básico e tem outro recurso que agora se chama PDDE Itinerários Formativos, que é por conta do novo ensino médio. Essas duas fontes, elas são muito específicas naquilo que pode ser utilizado ou não pode ser utilizado, mas a gente ainda consegue, com o PDDE básico, foi possível ultimamente, né, foi possível juntar o PDDE básico, por exemplo, com um pouco do CEPESC, para poder fazer instalação da parte elétrica do auditório, para instalar o ar-condicionado que o Estado mandou. Só isso foi quase R$ 8.000 que a gente conseguiu se organizar. O Laboratório Maker, agora que a gente implantou o Laboratório Maker, antes da implantação, a gente teve que fazer toda uma revisão da parte elétrica também, instalações novas, foi feita instalação, por exemplo, de um data show, né, lá no auditório. Então, equipamentos como data show, caixa de som, são coisas que podem ser compradas com esse PDDE. Né? Outros materiais podem ser comprados com PDDE, que a gente está adquirindo aos poucos. Só que não é uma verba tão grande assim e que a gente possa dispor dela de imediato. Até para dispor da verba existe uma certa complexidade. PDDE eu preciso ter 3 orçamentos. 3 orçamentos de uma empresa constituída com CNPJ, sabe? Tudo certinho. Eu tenho que conseguir o mesmo tipo de material, o mesmo tipo de serviço descrito nos 3 orçamentos, para depois escolher o menor preço para fazer. E às vezes, dependendo do item que a gente quer, a gente não consegue a mesma coisa. No ano passado, por exemplo, nós compramos novas cortinas e colocamos cortinas em vários lugares que não tinha na escola. Só que eu não consegui encontrar em comércios diferentes a mesma cortina para fazer constar no orçamento. Tem que ser o mesmo? Tem que ser o mesmo. É a mesma medida, é o mesmo padrão. Então, acaba às vezes tomando tempo da gestão nesse sentido. Às vezes é complicado usar a própria verba, mas enfim, é uma verba, ainda tem essa verba. Só que tem coisas muito maiores que acontecem no dia a dia na escola
e que a gente não tem o recurso de imediato, né? E aí a escola precisa, às vezes, lançar a mão de algumas outras estratégias, por exemplo, vender uma rifa, né? Foi com o dinheiro, por exemplo, para fazer a Olimpíada na escola no ano passado, fazer os jogos interclasse, para poder ter medalha e para poder comprar alguns materiais para os próprios jogos, como novas bolas de vôlei, novas bolas de futebol. Foi feita também uma rifa em prol disso, para poder comprar medalha, para poder estar comprando esses materiais, e a gente tem que estar utilizando essas estratégias de vez em quando para poder ter um dinheiro em caixa para algumas coisas de surpresas que acontecem também, para poder resolver. E isso é um item que às vezes traz uma certa impotência. Que às vezes foge um pouco da alçada, né? Ou sai um pouco do controle ali, porque tu não ter muito... A coisa acontece e tu pensa, bom, e agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Né? Eu não tenho dinheiro. E recorrer à Secretaria de Educação não é que haja má vontade, mas o trâmite para que aconteça, até que venha o recurso, ele acaba sendo demorado, né? E às vezes tem coisa que tu precisa resolver de imediato e não consegue, existe toda uma burocracia, né? Então isso é complicado. Diferente, por exemplo, se eu tenho um problema que é pedagógico, a gente vai conseguir resolver, a gente vai conversar, vai achar a resposta e aí não traz essa sensação de impotência, traz uma preocupação, saber que esse é um desafio, eu preciso resolver. A gente vai resolver com o aluno, resolver com o professor, a gente vai estudar, buscar medidas e vai dar um jeito. Uma coisa agora, palpável, mais palpável, né? Tá mais ao alcance da gente. Agora essa né? questão do recurso é muito complicado. E não depende somente da vontade. Não, aí a gente tem que mais... buscar, ir atrás e pedir socorro para os outros órgãos, para a Coordenadoria Regional, para a Secretaria de Educação, para que a gente consiga. E muitas vezes, nós mesmos na escola que colocamos a mão na massa, tanto eu quanto o restante da equipe gestora, né? Está, às vezes, colocando painéis, furando parede, às vezes final de semana, para que a gente, porque nem tudo a gente consegue também estar pagando, então a gente também empresta um pouco da nossa mão de obra para poder estar organizando a escola. E falando um pouco em desafio, né, que ao longo dessa vasta carreira, não foram poucos, acredito, né, tenho certeza também que não tenham sido poucos, gostaria que o senhor falasse um pouco dos desafios do novo ensino médio agora, dentro da unidade escolar como diretor, quais as principais dificuldades ou desafios que o senhor tem encontrado? Assim? Bom, em relação ao novo ensino médio, primeiro, só para deixar claro que porque algumas pessoas às vezes não entendem, parece que o novo ensino médio fosse alguma coisa de responsabilidade só da escola, ou que a escola é que determinou que funcionasse dessa maneira, né? Então, é comum que às vezes alunos questionem, até pais, a respeito do aumento da carga horária ou do tipo de currículo que está sendo implantado. O novo ensino médio é uma política de Estado, não é nenhuma política de governo, de Estado, é uma legislação nacional. Ela foi aprovada, foi promulgada e necessariamente a partir do ano de 2022, todas as escolas de ensino médio do país tiveram que ter o tempo de permanência do aluno ampliado em 200 horas, no mínimo, por ano dentro da escola. No estado de Santa Catarina, além dessa questão das 200 horas, houve uma mudança no ensino médio noturno, que por não ter como ampliar o tempo de permanência na escola, anualmente, ampliou o tempo de permanência colocando um ano a mais, então passou a ser 4 anos, tá? A discussão sobre a ampliação do tempo de permanência do aluno na escola, ela não é originária dessa legislação que foi aprovada recentemente. Ela já está colocada lá na própria LDB do ano de 96, em falar, mas talvez a forma como está sendo colocado é que possa ser um grande complicador. Então, é um desafio. Então, eu me sinto, de certa forma, preparado no sentido pedagógico para poder acompanhar com ideias e tal, mas tem coisas que a gente também não consegue resolver e é novo para todos nós. Então, esse ano, que é o segundo ano de implantação do ensino médio, nós temos aí no currículo dos alunos dos segundos anos as trilhas de aprofundamento. Essas trilhas, elas são talvez um dos maiores desafios,
para que professores e a própria gestão da escola consigam implementar de uma forma que tenha significado para os alunos, para que faça sentido para os alunos e traga a eles um conhecimento que seja importante. E nós não fomos ensinados, ou ninguém nos ensinou, ou ninguém aprendeu a como fazer isso, então a gente está aprendendo. E o desafio nosso aqui da escola é conseguir sentar, se organizar, planejar, estar dialogando sempre com professores, com os alunos, para que a gente ache os melhores caminhos possíveis para que realmente essas trilhas façam sentido. As trilhas, as eletivas que tem tanto no primeiro quanto no segundo, o projeto de vida, todos esses componentes que fazem parte da parte flexível. Um outro desafio que de repente talvez ele não vai ser de competência da escola, porque nós da escola vamos tentar fazer de tudo para que a questão do currículo, do que diz respeito à parte flexível, a gente possa dar orientações, a gente vai organizar e achar caminho. Agora, o problema maior é exatamente a questão do tempo de permanência. A gente tem visto que os nossos alunos, por conta de querer ingressar no mercado de trabalho, às vezes por necessidade própria do aluno, vontade, desejo de poder já entrar no mercado de trabalho, ter um outro tipo de atividade diária, e outras vezes por conta de necessitar ajudar a própria família com os gastos mensais e assim por diante, fazem com que eles migrem, por exemplo, do período diurno para o noturno e acabam tendo que ficar um ano a mais. Ou ficam frustrados quando continuam durante o dia, porque não podem pegar de repente um emprego como menor aprendiz em alguns lugares, de meio período, porque teriam um dia na escola de tempo integral. Então, essas coisas nos preocupam, porque talvez o novo ensino médio ele tenha sido pensado não para a realidade de todas as escolas do país, de todas as comunidades, né? Ele pode, de repente, seria um sonho ver o aluno permanecendo um tempo maior dentro da escola, seria. Mas que bom se todos os alunos pudessem dispor de tempo de ficar despreocupados dentro da escola o dia inteiro, sem ter a preocupação, de repente, com um trabalho, com remuneração. E muitas famílias precisam, e às vezes o próprio adolescente precisa. Ele quer, às vezes, na adolescência, a questão que desperta a vaidade, ele quer se arrumar um pouco melhor, ele quer ter aquele tênis, aquela calça, aquela adquirir, camiseta, né? Adquirir, ele quer, de repente, dar uma voltinha em algum lugar, e às vezes os pais não podem estar provendo, então ele quer ter o seu dinheiro também, né? E é complicado. Então, esse é o desafio que acaba nós não temos competência para poder gerenciar ou poder mudar. A escola obrigatoriamente precisa fazer cumprir os 200 dias letivos e agora, a partir de agora, 1000 horas anuais, né? E fazer com que todos os componentes sejam organizados e sejam entregues para os alunos, né? Isso é uma preocupação. Eu sei que está tendo já alguns movimentos em nível nacional, até estadual, já aconteceu até também no nosso município, de pessoas pleiteando que haja uma revogação do novo ensino médio, se não uma revogação, mas que possa, de repente, repensar a forma como ele foi organizado. Eu tenho entendimento que o novo ensino médio ele precisava sim passar por uma reforma, até porque ele estava, de repente, uma organização um pouco ainda tradicional, conservadora, fragmentada. Talvez ele precisava ser mais interessante, mais atrativo para os alunos, tá? Mas eu não sei, eu acho que a gente está conseguindo fazer algumas coisas aqui na nossa escola que são interessantes e atrativas sim para os alunos, mas por outro lado também tem essa preocupação que o aluno não está conseguindo ficar inteiro dentro da escola porque está preocupado também em estar em outro lugar e fazer outras coisas. Diretor, além da questão pedagógica, o fator humano do aluno em si, a escola sendo uma ramificação da casa do aluno também, porque o aluno, querendo ou não, ele traz um pouco do que passa dentro de casa para dentro da sala de aula. Eu gostaria de saber também se a escola dá algum embasamento ou consegue dar algum suporte para o aluno nessa questão, se tem alguém que possa dar esse suporte. Bom, a escola não é uma instituição que esteja preparada
para que possa ser competente o suficiente para resolver todos os problemas, tá? Primeiro, a gente tem uma carência de recursos humanos. A escola, por exemplo, esse ano, nós não temos um orientador educacional. A gente precisava ter esse profissional orientador educacional. Nós temos alguém que está como assessora da escola, a professora Janine, que ela é supervisora e ela faz o trabalho pedagógico mais com os alunos. A Dani é assessora também de direção e ela é professora. Então, nós não temos na escola, especificamente para fazer o trabalho, um supervisor, um orientador, um administrador. Então, a equipe gestora acaba tendo que se dividir para resolver situações como essa. Por eu ter a formação pedagógica e a minha profissão ser orientador educacional, eu acabo me envolvendo bastante nesse aspecto de estar, então, fazendo atendimento dos alunos. Nós temos o suporte de 2 orientadores de convivência, mas que o trabalho deles é muito mais acompanhar, observar os alunos e dar orientações mais básicas de convívio no cotidiano, do que fazer um trabalho mais aprofundado com os alunos, de conversar em relação a problemas que possam acontecer, tá? Mas é uma preocupação e eu pelo menos tento ter um olhar muito cuidadoso, né, nesse sentido, principalmente na escuta dos alunos. Eu acho que o importante é conversar, escutar, entender, porque eu sei que às vezes o professor lá na sala de aula, ele não tem esse tempo, ele não consegue. E o professor, por conta de ter várias turmas, vários alunos, o professor acaba não percebendo que aquele aluno tem um problema e vai tratar como mais um aluno, vai de repente chamar a atenção do aluno, se precisar brigar com o aluno, vai brigar com o aluno, e sem saber o que está acontecendo. Então, ter alguém na escola que consiga fazer um trabalho para poder levantar essas informações, para poder entender esse aluno e até aquilo que ele traz de casa, que tem na sua vida, é algo bastante importante. Essa semana ainda, essa semana que passou, nessa semana, eu recebi alguns alunos, estava conversando por conta de um probleminha que aconteceu em sala de aula, e na conversa, um aluno conversando comigo, né, conversou de uma forma muito clara e me deixou muito surpreso. Eu o ouvi atentamente e gosto muito sempre de chamar os alunos e ouvi-los, e não chamar para repreendê-los, mas ouvir. Esse aluno falou que a escola tem falhado com os alunos aqui da escola, que a escola não tem conseguido perceber problemas que existem nos alunos, que tem alunos aqui que estão com grandes dificuldades, que precisariam de mais atenção, de apoio, que tem problemas em casa, que precisariam ser encaminhados por um psicólogo, por um psiquiatra, e que na sala de aula muitas vezes apenas aponta o aluno como sendo um problema, que ele está errado, e sem tentar entender o que está acontecendo com ele. Acabam vendo só sempre como alguma coisa negativa, né, esses alunos. E eu concordei plenamente com esse aluno e falei para ele que a escola não é competente o tempo todo ou em todos os aspectos. Falta um pouco de competência para a escola, por a escola não conseguir ter a organização que era necessária. Então, nós precisaríamos ser mais competentes para que a gente pudesse dar conta. E aí, eu sou alguém que eu acho que a gente precisa dar uma palmatória e falar, não, a nossa competência vai até tal ponto. Eu ainda coloquei para o aluno que eu, enquanto diretor e tendo formação pedagógica como orientador educacional, posso conversar com ele, posso aconselhar, posso orientar, mas eu não posso fazer o encaminhamento dele para um outro profissional, porque eu não teria a base legal da própria área para fazê-lo, né? E até expliquei o que a nossa escola pode fazer. A gente chama a família, a gente conversa, a gente aconselha diante de alguns problemas, que esses alunos sejam levados ao atendimento com um clínico geral, que é a orientação que vem dos próprios do postinho de saúde, e o clínico geral é que vai avaliar se esse aluno, se esse adolescente, esse jovem vai precisar de um encaminhamento com um psicólogo, com um psiquiatra, né? Então, a gente tem tentado fazer isso de vez em quando a gente percebe. Só que nem sempre a gente percebe todas essas coisas. Eles percebem. Esse aluno lhe falou coisas, inclusive, ele acabou até relatando a respeito de um outro aluno, que então eu não imaginava que aquele outro aluno tivesse algum tipo de problema, estivesse passando por certa dificuldade. Ele falou de crise de ansiedade, que o garoto fica sufocado e tudo isso, e a gente acaba não sabendo, né? E assim, eu já percebi que
quando a gente se dispõe e tem tempo, que precisa ter tempo também, de conversar com esses jovens, com esses alunos, a gente acaba descobrindo coisas e entendendo certos comportamentos. E às vezes tem coisas que me são contadas pelos alunos que eu acabo ficando constrangido. Constrangido em nome da escola, por achar o seguinte: poxa, a gente tem cobrado tanto dele, tem forçado tanto algumas coisas sem entender, né, esse aluno. E eu chego a pensar que, poxa, será que uma outra pessoa no lugar dele estaria aqui ainda? Estaria vindo para a escola ainda? Estaria tentando se esforçar, o pouco que se esforça, né? Sim. Então, eu acho que a gente precisa dialogar mais e a gente precisaria ter uma estrutura, quem sabe, pedagógica um pouco mais ampliada para poder identificar situações como essa. E como o garoto falou para mim, né, disse assim, seria bom que a escola, que na escola tivesse esse profissional, aqui tivesse um psicólogo, alguém que atendesse, né? Sim, porque a escola já acaba sendo um lugar acolhedor, mais acolhedor, né, que às vezes a própria casa Sim, e até retornando àquela questão do novo ensino médio. Se por um lado tem os alunos que não gostam aqui o tempo integral, tem alunos que, se pudessem, ficariam de segunda a sexta-feira o dia todo na escola. Do tanto que gostam da escola, ou, se não é o gostar da escola, é porque a escola traz eles um bem-estar muito maior do que o espaço da casa, o lugar onde eles estão, né? Então, inclusive teve essa semana também, em conversa com uma aluna nossa aqui, que é do período matutino, e ela fez esse relato. Se ela pudesse, ela ficaria aqui a semana toda, segunda a sexta-feira. Ensino que tem, como é que você sente a pessoa, Carlos, assim, tirando o diretor fora, o Carlos, como você sente, questão pessoa dentro da escola? O Carlos, eu acho que o Carlos é um pouquinho diferente do diretor. Se o Carlos fosse assumir a direção e fazer da forma do Carlos, talvez a escola seria diferente. Algumas coisas mudariam, algumas coisas seriam desconstruídas da forma como são, tá? Eu acho que eu tenho uma visão do processo educacional tanto quanto diferente daquilo que está formatado, está organizado, né? Eu penso numa escola que fosse um pouco mais livre, uma escola que viesse até mesmo transgredir muito dos padrões e convenções que estão estabelecidas enquanto escola, tá? Mas, independente disso, o Carlos se sente muito bem. Quando eu estava fazendo meu curso de pedagogia, que eu me formei em 88, em julho de 88, né? Durante os 4 anos do curso de pedagogia, eu estudava numa turma em que a grande maioria das pessoas, acho que excetuavam 2, eu e uma outra menina. Só nós 2 é que não trabalhávamos na área da educação. Todos trabalhavam na área da educação. E eu achava muito chato, porque eles falavam muito sobre o cotidiano da escola, mas a maioria deles falavam do cotidiano da escola de uma forma muito pejorativa, muito negativa. Falavam mal da escola, falavam mal dos alunos, e era alguma coisa tipo, poxa, eles estão aqui para se formar, e eles falam mal o tempo inteiro. E eu tinha feito naquela ocasião uma promessa, assim, eu fiz o curso todo de pedagogia, me formei, né, fiz os 4 anos, sem nunca ter colocado o pé dentro de uma sala de aula, continuei trabalhando numa outra área, eu não trabalhei como professor, só fiz os estágios que eram necessários. Só depois de formado é que eu resolvi que eu fui trabalhar como professor. Mas eu tenho um pensamento assim: se eu me tornar realmente professor, se eu for para uma sala de aula, se eu for para dentro de uma escola, eu vou fazer tudo diferente. Eu não quero ser aqueles professores que fizeram a faculdade comigo, e eu não quero ser como a maioria dos professores que deram aula para mim. Eu digo a maioria porque eu também tive, mesmo que a minha escolarização inicial, primária, ginásio, tenha sido durante o período da ditadura militar, mas eu tive bons professores assim que eram carismáticos, atenciosos e que fizeram a diferença e que eu lembro deles até os dias de hoje, mas a maioria não. E eu não ia me perdoar se eu fosse repetir no meu trabalho aquilo que eles faziam. Então, eu me sinto muito bem até os dias de hoje. Assim, gosto da escola, gosto da educação. Às vezes eu posso estar cansado, eu acho até pela idade, já que eu não tenho mais 20 anos,
desgaste do tempo só por esse motivo, tá? Mas assim, até às vezes a gente chega a vir um pouco cansado para a escola, mas ao estar aqui, estar em contato com os alunos, pelos corredores e passando, acho que tudo muda. Eu gostaria de agradecer agora a vocês que estiveram conosco até aqui e agradecer principalmente ao diretor que tirou esse tempo que ele teve para conversar conosco. Obrigado, diretor, e que tenhamos um ano tranquilo e vamos acompanhando os próximos episódios, né, do nosso podcast. Obrigado.